A passagem de hoje é Salmo 16, versículo 11. Vamos ler juntos. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias. À tua mão direita há delícias perpetuamente. Amém. Vamos saudar as pessoas ao nosso lado, dizendo: Deus está aqui conosco. Vamos nos cumprimentar assim. Que a graça de Deus, que está conosco neste lugar, seja abundante sobre todos nós que participamos do segundo dia deste retiro. Em nome do Senhor, eu vos abençoo. O segundo tema é desfrute. Na verdade, embora a palavra desfrute devesse ser muito familiar e natural para nós, cristãos, quando olhamos para as nossas vidas, muitas vezes nos pegamos a abanar a cabeça em dúvida. Questionamos se o desfrute está realmente presente na nossa vida, se o estamos a praticar corretamente e se está profundamente enraizado em nós. Isso porque, muitas vezes, assim como os não crentes, também nós vivemos sem desfrutar, diante do mesmo medo, da mesma preocupação e da mesma ansiedade. Por isso, hoje, sob o tema Desfrute, vamos examinar como a vida dos cristãos e cada recanto das nossas vidas deve ser transformada e preenchida. Quando pensamos em vida, geralmente imaginamos algo assim: a vida é uma correria. Recentemente, até mesmo as crianças do jardim de infância dizem: estou tão ocupado. E quando chegam ao ensino fundamental, médio e superior, vemos que estão sempre ocupadas com tarefas, trabalhos e provas, passando muitas noites em claro. Às vezes, pensamos que o que aconteceu ontem e hoje acontecerá também amanhã. Inclusive, ao pegar o ônibus ou o metrô para o trabalho, encontramos as mesmas pessoas de ontem e, provavelmente, vamos encontrá-las amanhã novamente, viajando conosco. Parece que as nossas vidas são um ciclo que se repete. Por isso, no campo da psicologia, um dos temas mais comuns em aconselhamento é este. A maioria das pessoas pensa: se eu aguentar só mais um pouco, a partir daí, vou começar a aproveitar a vida de verdade. Elas pensam: por enquanto, vou suportar, vou me esforçar um pouco mais, e quando chegar a hora, vou realmente aproveitar a vida. E então, quando envelhecem, arrependem-se dizendo: eu nunca vivi de verdade. A maioria das pessoas que procura aconselhamento faz essa confissão. Elas adiam, dizendo: vou aproveitar depois, vou desfrutar depois. E quando chega a hora de encerrar a vida, confessam: eu nunca vivi de verdade. As pessoas tendem a pensar que o tempo de desfrutar virá depois que um trabalho terminar ou um período de provação passar. As nossas mães de antigamente eram assim. Elas sempre guardavam as louças boas num armário, numa cristaleira. Guardavam pratos de marcas como Villeroy & Bosch ou Porte-Maillon. Eu nunca as vi servir comida naqueles pratos. E depois que a mãe falece, os filhos e as filhas choram muito, dizendo: ah, ela guardou isto aqui também, e isto também. Elas guardavam essas louças boas a pensar: vou usar depois num dia especial. Mas para as refeições diárias, usavam pratos baratos como os da Daiso. Nós temos esse hábito. Há uma forte tendência a pensar: agora, uso o que não é tão bom. Depois, uso o que é bom. Para esses momentos, há um ditado que diz: quem muito guarda, acaba perdendo. É claro que economizar e ser frugal é uma ótima ideia. No entanto, não desfrutar do presente, quando poderíamos desfrutar e ser felizes agora, e simplesmente reprimir essa felicidade e adiá-la, dizendo depois, não é uma atitude sábia. Precisamos de nos lembrar que pode chegar um dia em que não poderemos mais desfrutar. Robert Waldinger escreveu um livro, publicado em 2023, intitulado Uma Vida Boa. Este livro é bastante singular, pois é um relatório da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard, que pesquisou a felicidade por mais de 80 anos, desde 1938. Eles afirmaram: finalmente descobrimos o segredo da felicidade. O conteúdo principal do relatório é este:
A felicidade não vem do sucesso, do dinheiro ou da fama, mas dos relacionamentos. Essa foi a única mensagem sobre a felicidade, pesquisada por mais de 80 anos na melhor universidade do mundo. A felicidade não vem do sucesso, do dinheiro ou da fama, mas dos relacionamentos. Por isso, muitos participantes do estudo, quando jovens, sacrificaram os seus relacionamentos. Eles pensavam: mesmo que eu não dê tanta atenção à minha mãe e ao meu pai, primeiro vou ter sucesso e depois os recompenso. Mesmo que eu não brinque tanto com meus filhos, primeiro vou ter sucesso e depois faço algo por eles. Eles sacrificaram um pouco a família e os relacionamentos em prol do sucesso. No entanto, na velhice, a maioria das pessoas que viveu assim confessou: eu não vivi a minha vida. Elas confessaram: eu vivi guiado pela ansiedade. Ou seja, uma ansiedade sem fundamento, sem substância, e viveram sendo perseguidas por ela. Segundo o estudo, que começou há mais de 80 anos, no início do século XX, esta era a vida das pessoas da era moderna. Elas não viveram a sua vida de forma autônoma, mas foram perseguidas por uma ansiedade sem substância, sem existência concreta. É a partir desta perspectiva que precisamos reavaliar a nossa vida de fé. Olhando para a nossa fé de uma perspectiva um pouco diferente, vemos que muitas vezes a vivemos de forma muito ansiosa e impaciente. Há muitas pessoas que vivem a sua fé assim. Se eu não for ao culto, sinto um peso na consciência. Se eu faltar à reunião do grupo pequeno, sinto um peso. Isto não é um incentivo para faltar ao culto ou às reuniões do grupo pequeno. Mas existe essa sensação de inquietação. Se eu não cumprir bem as minhas práticas de fé, será que Deus não me vai punir? Será que algo de ruim não vai acontecer no meu dia a dia? Existe essa inquietação. Então, o que elas fazem? Como as nossas crianças fazem os trabalhos de casa, elas fazem tudo à pressa. Vêm ao primeiro culto, participam rapidamente e depois vão fazer o que têm a fazer. Há muitas pessoas que vivem a sua fé por causa dessa inquietação. Ouvi uma história de um pastor. Havia um presbítero que amava muito jogar golfe. Um domingo, ele foi jogar. Bem cedo de manhã. Naquela época não havia o primeiro culto, mas algumas igrejas tinham cultos de madrugada aos domingos. Ele foi ao culto da madrugada e depois foi para o campo de golfe. O que vocês acham que Deus fez lá? Será que cada tacada dele foi um desastre, caindo na areia? Pelo contrário, o nosso Deus permitiu que ele fizesse um hole-in-one naquele dia. Mas havia um problema. Ele era um presbítero. Fez um hole-in-one. Mas em que dia? No domingo. Ele não podia contar para ninguém. Ele fez um hole-in-one, algo que talvez aconteça uma vez na vida, mas não podia se gabar para ninguém. Dizem que ele definhou de tristeza e faleceu. Foi uma história que ouvi. É uma história que ouvi. Acredite se quiser. Um pastor me contou. Coisas assim acontecem. Isso mostra-nos um aspecto da nossa vida de fé, a sensação de inquietação. Se eu fizer algo sem ir ao culto, se eu fizer algo sem ir à reunião do grupo pequeno, sinto um peso. Sinto que Deus me vai punir, que Deus me vai repreender. Mas a nossa vida de fé, não é motivada por essa inquietação. Dentro do tema desfrute, o culto é muito prazeroso. A reunião do grupo pequeno é muito feliz, porque neles há alegria verdadeira. Neles há felicidade verdadeira. O culto tem uma alegria tão grande que o golfe nem se compara. A reunião do grupo pequeno tem um prazer imenso. Por isso, naturalmente abrimos mão do golfe para vir ao culto. Naturalmente abrimos mão de programas de TV e entretenimento para vir à igreja, porque não há comparação. Essa deve ser a nossa vida de fé. Há alegria nisso. Na nossa vida de fé, há uma alegria indescritível. Aqueles que conhecem esse sabor, sabem. É por esse sabor que vimos ao culto, não por um sentimento de inquietação, não para cumprir uma tarefa. Devemos nos lembrar disso. Há alegria no culto. Vocês creem? Na reunião do grupo pequeno,
Há um prazer incomparável com o mundo. Vocês creem? Amém. É por essa alegria e prazer que vivemos a vida de fé. A conclusão do tema, desfrute, é esta. O cristão que vê o culto com a perspectiva de, quando isto acabar, quando este tempo de provação passar, virá o tempo de desfrutar, é um cristão muito triste. Não se deve pensar, vou terminar logo este culto para ir comer no Salão do Amor da Igreja Myung-Sung, que dizem ser o melhor restaurante da região de Seocheon-dong aos domingos. Vocês já viram um restaurante com uma fila tão grande ao meio-dia de um domingo? A fama de ser o melhor restaurante está se espalhando. Portanto, a alegria não é algo que vem depois de um tempo de provação ou depois que o culto termina. A alegria está no próprio culto. A alegria está aqui, em viver a fé em Deus. Que vocês possam sentir e perceber esse sabor. Em nome do Senhor, eu vos abençoo. Agora, entrando no texto de hoje, ele diz exatamente isso. Vamos ler juntos o nosso texto de hoje. Salmos capítulo 16, versículo 11. Vamos ler juntos. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias. À tua mão direita há delícias perpetuamente. Amém. O que pensamos que há na presença do Senhor? Muitas vezes sentimos algo como santidade, solenidade, uma rigidez inacessível diante do Senhor. Mas o salmista não diz isso. O salmista diz, na tua presença há abundância de alegrias. Ele vai para essa presença porque é alegre. À tua mão direita há delícias perpetuamente. É por causa dessa delícia que ele anda com o Senhor. Esta é a bênção dos crentes. Analisando um pouco mais o versículo, vemos o seguinte. O caminho da vida pode ser visto como a nossa própria vida, a nossa jornada. O caminho que percorremos é um caminho que tem vida e que leva à vida. Nele, há alegria plena. Ou seja, essa alegria plena é uma alegria que nos satisfaz de verdade. Daqui a pouco, explicarei os tipos de alegria. A alegria que o Senhor nos dá não é uma alegria sensorial ou meramente momentânea. É uma alegria plena, uma alegria que pode realmente nos satisfazer. Não é algo que, depois de sentido, deixa um sentimento estranho. O que os nossos jovens chamam de momento de clareza. Deixando uma sensação de vazio. Pelo contrário, é uma alegria que, depois de sentida, se torna ainda maior. Uma alegria que gera mais alegria. Essa é a alegria que Deus nos dá. E Ele dá-nos um prazer eterno. Eterno não é algo que o homem possa conceber. A eternidade transcende o domínio humano. Portanto, significa que Deus nos dá um prazer maravilhoso que somente Ele pode nos dar. Por isso, esse prazer é a essência do prazer. É um prazer essencial. Um prazer incomparável com qualquer coisa do mundo. Com o simples jogar golfe, assistir Netflix ou ver YouTube. Está no caminho de andar com o nosso Senhor. Que vocês vivam desfrutando desse prazer. Em nome do Senhor, eu vos abençoo. Agora, vamos examinar dois tipos de alegria. Primeiro, a alegria hedônica. É o prazer hedonista, sensorial, momentâneo. É uma alegria que dura pouco e, depois de um tempo, transforma-se noutra emoção. Não em alegria, mas num sentimento de solidão ou vazio. É o que sentimos muito hoje em dia com os vídeos curtos. A dopamina explode, ficamos felizes por um momento, mas isso leva-nos a procurar viciosamente esse tipo de alegria. Segundo, a alegria eudaimônica. Eu, em grego, significa bom, como em evangelho, evangelion, boas novas, e daimon significa espírito. Alegria eudaimônica, ou seja, a alegria de um bom espírito, a alegria de um espírito bom e virtuoso. Não é uma alegria sentida sensorialmente, mas uma alegria que se encontra ao descobrir um significado, um propósito, valores, e a alegria desfrutada nos relacionamentos. Quando encontramos o nosso Senhor, a alegria que sentimos não é apenas um estímulo elétrico para os nervos periféricos, já sabemos disso. A alegria que o nosso Senhor nos dá
é como uma ondulação num lago tranquilo. Essa ondulação cresce, envolve-nos e faz-nos mergulhar nessa alegria. É por causa dessa alegria que vivemos e somos restaurados. É esse o tipo de alegria. Devemos ter em mente estes dois tipos de alegria e pensar em qual delas buscar e qual rejeitar. Não devemos nos prender demais à primeira. Não devemos nos viciar em coisas visuais, como vídeos curtos. Em vez disso, a nossa alegria deve estar em coisas mais duradouras, mais substanciais, com significado e propósito. Por isso, a alegria que o nosso Senhor nos dá é chamada de alegria plena e de prazer eterno. Onde estão essa alegria plena e esse prazer eterno? Estão no nosso Senhor. Somente no Senhor podemos sentir essa alegria. E a alegria que nos consome, que nos esgota, e até mesmo a alegria destrutiva, deve ser substituída por uma alegria cheia de significado e valor. O único caminho para essa substituição é nos achegarmos ao nosso Senhor e experimentarmos profundamente a graça que há nele. Permanecendo nesse Deus, sentindo profundamente o seu amor, sendo completamente encharcados pelo seu amor, podemos pouco a pouco afastar e quebrar as alegrias que sentíamos sensorialmente. Devemos viver substituindo e trocando por essa alegria. No tema do colo, aprendemos que isso acontece no colo do Pai, no culto e nas reuniões de grupo pequeno. Aprendemos isso da última vez. A alegria dentro desse colo é exatamente esta. A alegria lá fora, o prazer, a diversão, são alegrias sensoriais e hedonistas, alegrias momentâneas, que deixam um gosto amargo. Mas a alegria aqui dentro, a alegria dentro do colo, mostra-nos que é uma alegria verdadeiramente espiritual e boa. Portanto, não se trata apenas de nos dedicarmos, de entregarmos as nossas vidas e de vivermos a fé de forma rígida. É sentir uma alegria maior ao viver a fé, sentir um prazer mais profundo ao viver a fé. Essa é a vida do cristão. Muitos dizem que viver a fé parece consumir, parece exigir sacrifício, parece exigir que se abandone algo. Mas isso nunca se torna tristeza ou dor para nós. Perceber que viver assim é a verdadeira alegria. Essa é a alegria que está no nosso Senhor. Por isso, ouso pensar que o nosso Senhor, na cruz, talvez tenha vivido o momento mais feliz e alegre de todos, porque ali há uma alegria eterna, há uma alegria de outra dimensão no colo do nosso Senhor. Vocês creem? Que todos nós possamos viver sentindo essa alegria de outra dimensão dia após dia, no culto e nas reuniões de grupo pequeno. Em nome do Senhor, eu vos abençoo. Devemos lembrar que no colo de Deus há uma alegria verdadeira de uma dimensão completamente diferente. A nossa vida de fé é viver provando essa alegria. Portanto, que não seja apenas uma imagem de me treinar rigorosamente, de me disciplinar rigorosamente, mas que possamos recomeçar uma vida de fé numa dimensão onde seguir a Deus é alegre, e viver segundo a sua palavra é verdadeiramente prazeroso e feliz. Agora, passando para o segundo ponto. Então, por que não conseguimos desfrutar? Se Deus é a nossa alegria e o nosso verdadeiro prazer, por que não conseguimos desfrutar? Porque parece que vivemos sempre no limite? A resposta, em uma palavra, é por causa de um mal-entendido. Primeiro, vivemos com muitos mal-entendidos sobre Deus. E também vivemos com mal-entendidos sobre nós mesmos. O mal-entendido sobre Deus é este: pensamos que Ele é um Deus que repreende. Aquele que está à procura de um deslize para nos repreender. Aquele que procura algo que fizemos de errado para nos castigar, que nos pune. Temos muito esse pensamento. Estamos sempre a pensar: será que Deus não me vai punir? Se eu fizer algo errado, será que Deus não me vai repreender? Será que Ele não vai ser severo conosco? Mas o nosso Deus não é nada disso. O nosso Deus é aquele que, mesmo que erremos 99 vezes, procura aquela uma vez que acertamos para nos elogiar, dizendo: muito bem. Esse é o nosso Deus. Deus não é aquele que procura os nossos erros, mas aquele que procura os nossos acertos.
E ao encontrar esses acertos, Ele nos elogia. Esse é o nosso Deus. Hoje, durante o louvor, lembrei-me de uma cena. Olhando para os profetas do Antigo Testamento, quando eles sentiam a poderosa presença de Deus, todos pensavam que iam morrer. Eu sou um homem de muitos pecados, sou um pecador, estou perdido, estou morto. Eles confessavam assim. Mas, nessa poderosa presença, Deus alguma vez matou os profetas cheios de pecado? Alguma vez Ele os eliminou? Não. Embora Deus se tenha manifestado com a sua poderosa presença e soubesse que eram homens pecadores, Ele os salvou, e os levantou, e os fez cumprir a obra de Deus. Este é o método de Deus. Será que Deus não sabia que havia pecado neles? Será que eles eram tão perfeitamente puros que não tinham pecado? Não. Deus, de alguma forma, encontra algo que possa ser salvo, algo que fizeram bem, algo bom, para levantar essa pessoa, para usá-la como seu instrumento, como seu servo, e para trabalhar através dela. Esse é o coração do nosso Deus. Ele não nos amedronta procurando os nossos pecados e erros. Ele não nos quer punir. Ele quer, de alguma forma, encontrar algo de bom para nos elogiar e nos levantar. Creiam nisso e sejam abençoados. Com isso, a nossa perspectiva pode mudar um pouco. A maneira como nos relacionamos com Deus pode mudar. Podemos nos aproximar de Deus com mais confiança, com mais ousadia. Essa é uma fé que desfruta. Dando um passo adiante, vamos ler juntos Romanos capítulo 8, versículos 14 e 15. Vamos ler juntos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Amém. Aqui estão aqueles que têm medo. Aqueles que têm medo são os que receberam o espírito de escravidão. Aqueles que receberam o espírito de escravidão não podem deixar de tratar a Deus com medo. Mas aqueles que receberam o Espírito de Deus, ou seja, os filhos de Deus, recebem a presença de Deus com alegria, prazer e desfrute. O medo é algo que pertence àqueles que estão fora de Deus. Por isso, eu disse que o dia do juízo tem um duplo aspecto. O dia do juízo, para aqueles que não creem em Jesus Cristo, é de fato um dia de juízo. Mas para aqueles que estão em Jesus Cristo, cremos que o dia do juízo é um dia de festa. Este é o aspecto duplo. As pessoas que temem são aquelas que receberam o espírito de escravidão. Nós não recebemos o espírito de escravidão. Pela fé em Jesus Cristo, o Espírito Santo vive em nós. Vocês creem? Aqueles que receberam o Espírito de Deus podem simplesmente chamar a Deus de Abba, Pai. Assim como os nossos filhos correm para nós sem antes verificar se fizeram algo de errado ou se tem algo para agradar ao Pai, correndo para os braços do Pai, há esse calor e essa abundância diante do nosso Senhor. Que vocês desfrutem da bênção de serem filhos. Em nome do Senhor, eu vos abençoo. Não interpretem mal a Deus, e não interpretem mal quem vocês são. Por isso a Bíblia diz que o que temos é autoridade. Vamos ler juntos João capítulo 1, versículo 12. Vamos ler juntos. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ele nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Não é um espírito de medo. Recebemos o espírito de filhos que nos permite correr até Ele, chamando Abba, Pai. E em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20 está escrito assim. Vamos ler mais uma vez a ordem que Jesus nos deu antes da sua ascensão. Vamos ler juntos. E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.
Quem é aquele que tem todo o poder no céu e na terra? É o nosso Senhor. E onde ele está agora? Ele prometeu: Eis que eu estou convosco todos os dias. Pela fé em Jesus Cristo, recebemos o poder de nos tornarmos filhos. Além disso, estamos vivendo agora uma vida em constante companhia do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem todo o poder no céu e na terra. Há motivo para nos sentirmos intimidados? Há algo para temer, se preocupar, se afligir? O nosso Senhor, que tem todo o poder no céu e na terra, está sempre conosco. Há motivo para temer? Há motivo para tremer? Há motivo para se preocupar? Vivam com ousadia, como filhos de Deus, desfrutando. Que essa vida de desfrute seja abundante em nós, em nome do Senhor, eu vos abençoo. Portanto, o que temos é o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Podemos nos apresentar diante do Senhor com ousadia. Podemos correr e nos agarrar ao colo do Senhor com ousadia. E estamos desfrutando agora mesmo da bênção de ter aquele que possui todo o poder no céu e na terra sempre conosco. No local de trabalho, nosso Senhor está conosco. Na escola dos nossos filhos, o Senhor está conosco. Em todos os lugares onde estamos agora, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, está conosco. Não se esqueçam deste fato, e vivam. As forças das trevas sempre tentam nos fazer esquecer isso. Dando-nos preocupação, aflição e medo, elas nos enganam e trabalham para nos fazer esquecer isso. Não devemos cair nessa armadilha. Aquele que tem todo o poder no céu e na terra está conosco. Ele está conosco aqui e agora, no nosso local de trabalho, na nossa escola e no nosso lar. Não se esqueçam deste fato e vivam desfrutando desse poder. Em nome do Senhor, eu vos abençoo. Mais uma vez, falo sobre o poder dos filhos. O poder dos filhos é assim. Em Mateus capítulo 7, versículos 9 a 11, está escrito: Vamos ler juntos. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Amém. O nosso Deus é aquele que quer dar, dar e dar. O nosso Deus não é aquele que tenta não dar, não dar, não dar. Ele não é do tipo que diz: eu só te darei se jejuares por 40 dias, se não perderes um dia de oração de madrugada, se subires a montanha e arrancares uma raiz de árvore. Pelo contrário, mesmo que tenhamos 99 defeitos, Ele olha para aquele único acerto e quer nos dar algo. Quer nos dar, quer nos dar. Esse é o nosso Senhor. Que todos nós possamos pedir livremente em oração a esse Senhor, que possamos apresentar tudo a Ele. Que possamos ser aqueles que dizem com ousadia: Pai, dá-me, Pai, dá-me. Os meus filhos às vezes vestem as minhas roupas, não sei porquê. Eles estão aqui, mas é verdade. De qualquer forma, talvez achem as minhas roupas bonitas, e às vezes, saem vestindo-as. Ao ver isso, será que eu digo: Ei, por que estás a usar a minha roupa? Não, eu posso dizer: Por que não vestes uma roupa mais bonita? Mas não digo: Por que estás a usar a minha roupa? Agora, se uma pessoa desconhecida passasse por mim vestindo uma roupa minha que eu gosto muito, o que eu faria? Eu não falaria da mesma forma, certo? É exatamente isso. Deus é aquele que nos quer dar algo bom, que nos quer dar mais uma coisa. Ele quer dar, dar e dar. Ele não é aquele que não quer dar, que diz: Se a tua garganta ficar rouca hoje, eu te darei. Se jejuares por 40 dias, eu te darei. Haverá momentos em que Ele nos pedirá para orar assim, especialmente quando Deus nos ordenar. Haverá momentos em que Ele nos dará essa inspiração. Então, podemos fazer isso. Mas a premissa é que Ele não é um Deus que se recusa a dar, mas um Deus que quer dar de qualquer maneira. Assim, podemos viver desfrutando da nossa caminhada com Deus. Podemos caminhar nesse caminho de companheirismo com Deus, desfrutando.
Lembro-me de ter visto esta ilustração quando era jovem. Ficou marcada na minha memória porque se parecia muito comigo. Um taxista viu uma senhora carregando um fardo pesado na cabeça e a convidou para entrar no táxi. O que a senhora fez? Ela entrou no táxi, sentou-se, mas continuou com o fardo pesado na cabeça. Então, o taxista perguntou: Minha senhora, pode colocar o fardo no chão? Ela respondeu: Já me sinto mal por estar pegando uma carona. Como poderia ainda colocar meu fardo no chão? A nossa vida de fé às vezes não é assim. Poderíamos simplesmente entregar todos os nossos fardos a Deus, mas tentamos carregá-los nós mesmos e acabamos por não desfrutar, mesmo estando na presença de Deus. Não é assim a nossa vida de fé? Poderíamos entregar as nossas preocupações, as nossas ansiedades e os nossos medos a Deus. Isso bastaria. Deus nos pediu para entregar tudo a Ele. Ele disse: Lançai sobre mim o vosso fardo. Entregai a mim o vosso fardo. Mas nós dizemos: Como posso? Sinto muito. E continuamos a carregar os nossos próprios fardos, gemendo e com o rosto franzido. Não é esta a imagem da nossa vida de fé agora? Será que Deus se agrada dessa imagem? Será que Ele se alegra por você estar carregando o fardo? Ou Ele diria: Não faça isso? Que possamos examinar calmamente se a nossa vida de fé não se assemelha a essa imagem. Deus diz o seguinte: Para aqueles que estão cansados e sobrecarregados, Ele diz isto: Que possamos receber hoje como a palavra que o Senhor nos dá. É Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Vamos ler juntos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Amém. Na verdade, foi difícil interpretar esta passagem por muito tempo. Como eu deveria explicar estas palavras? Os sobrecarregados vêm, mas no final, ele lhes diz para tomar outro fardo. Será que ele está dizendo para virem e pegarem um fardo? Pensei. Mas precisamos refletir sobre que fardo estamos carregando. Nesta passagem, precisamos refletir sobre qual fardo estamos carregando. O fardo que o nosso Senhor nos disse para carregar, ou o fardo que pensamos que eu devo carregar. Continuamente, em vez do fardo que o nosso Senhor nos disse para carregar, carregamos o fardo que dizemos eu devo carregar. A nossa vida não tem sido assim até agora. Não posso largar este fardo. Tenho que viver carregando este fardo. Tenho que carregar estes fardos nos meus ombros e viver assim. Vivemos assim até agora, mas o nosso Senhor não diz isso. Ele pergunta: Por que estás a carregar esse fardo? Ele diz: Deves carregar o meu fardo. O meu fardo é diferente desse. Então, este texto pareceu-me assim. Não se trata de um fardo difícil e pesado, mas sim de uma troca e substituição pelo fardo fácil e leve do nosso Senhor. Não é sobre carregar o meu próprio fardo, mas substituí-lo e trocá-lo pelo fardo do Senhor. Assim como a alegria, não a alegria hedonista e momentânea, mas a alegria eterna que o nosso Senhor nos dá, a alegria da vida, a alegria com propósito e significado, deve substituir a outra. Os fardos que carregamos também devem ser substituídos. Não é carregar o fardo que eu quero carregar. Não é carregar o fardo que penso que eu devo carregar. Mas se carregarmos o fardo que já nos foi dito para carregar, podemos viver neste mundo com mais desfrute, mais paz, mais alegria e prazer. Esta é a lição que o fardo nos ensina. Que vocês possam largar o fardo que carregam e viver carregando o fardo que o nosso Senhor nos diz para carregar. Em nome do Senhor, eu vos abençoo. Quando isso acontece, podemos viver uma vida de verdadeiro desfrute. Se pensarmos cuidadosamente sobre qual fardo o nosso Senhor nos diz para carregar, e o carregarmos, quem carrega o nosso fardo?
o nosso Senhor o carrega por nós. Quando estamos a debater-nos, carregando o fardo dos nossos filhos, o nosso Senhor diz: larga esse fardo, entrega-me o fardo dos teus filhos, e carrega o meu fardo. Então, as coisas que tentávamos resolver com tanto esforço, Deus, em algum momento, resolve num piscar de olhos, operando a sua obra. Nós carregamos o fardo de Deus, e Deus carrega o nosso fardo, e assim caminhamos com Ele. Que possamos pensar profundamente nesta lição, neste ensinamento sobre carregar fardos, e que possamos desfrutar da vida abençoada de largar os nossos fardos e carregar o fardo do Senhor. Em nome do Senhor, eu vos abençoo. O desfrute dos filhos de Deus é este. É uma vida vivida, carregando o fardo fácil e leve do Senhor, largando o nosso fardo e carregando o fardo do nosso Senhor. Por isso, este fardo não nos esmaga. É um fardo que nos dá vida. É um fardo que nos faz felizes. Um fardo que nos alegra. Viver carregando o fardo do Senhor é a vida de desfrute. Quando pensamos na vida, sempre a associamos a estar ocupado, a esforçar-se, a cansar-se. Mas o nosso Senhor diz-nos: sai daí. Ele nos propõe: o fardo que estás a carregar, que tal largá-lo e experimentar o fardo que eu te dou? Para concluir, gostaria de terminar o sermão de hoje com a imagem do peregrino e do morador de rua. Às vezes, a nossa vida é árdua, e a vida daqueles que vivem a fé também pode ser difícil e desafiadora. No entanto, a nossa dificuldade e o nosso desafio são diferentes dos das pessoas do mundo. Não são os mesmos. Aqui, uma pessoa é um peregrino na sua jornada, e a outra vive como um morador de rua. Externamente, as vidas dessas duas pessoas parecem muito semelhantes. Provavelmente vivem uma vida um tanto difícil, sem abundância e um pouco desconfortável. Mas se olharmos para o interior dessas pessoas, podemos dizer que são iguais. Se olharmos para o interior desses dois tipos de pessoas, podemos julgar precipitadamente que as suas vidas são as mesmas. Por que não podemos? O peregrino vive uma vida com propósito. Ele sabe para onde ir, o que fazer, para onde retornar, e caminha pela estrada da vida com esse conhecimento. Mas o morador de rua não. O morador de rua vive sem saber absolutamente nada sobre como viverá hoje ou amanhã. Então, embora externamente as pessoas de fora da fé e as pessoas de dentro da fé, as pessoas de fora da igreja e as pessoas de dentro da igreja possam parecer semelhantes, a razão pela qual podemos desfrutar de uma vida de deleite interior, de alegria verdadeira, de prazer eterno, é porque sabemos para onde estamos indo e com quem estamos indo. Portanto, a vida de desfrute é uma vida com o propósito que Deus nos deu, uma jornada de volta para casa, caminhando passo a passo com Deus. Que a nossa jornada de vida também seja uma vida com propósito, sabendo para onde devemos voltar, e conhecendo e percebendo aquele com quem caminhamos. E assim, uma vida que parece semelhante, mas é de uma dimensão totalmente diferente. Que vocês vivam essa vida, eu vos abençoo. Para as nossas vidas que não têm desfrutado, para aqueles que vivem com as mesmas preocupações, ansiedades e tristezas das pessoas do mundo, o nosso Senhor nos diz: não carregue esse fardo. Saia daí rapidamente. Que hoje, enquanto oramos, possamos ouvir essa voz de Deus, refletir e examinar as nossas vidas, questionando por que não temos vivido com desfrute, se não caímos em prazeres e alegrias equivocadas, e que seja um tempo de orar e clamar a Deus. Vamos nos aproximar de Deus cantando juntos. Com um coração de oração, vamos cantar este louvor: oremos juntos. Oremos juntos. Diante do Senhor, de joelhos, o Senhor que nos concede misericórdia, com as mãos levantadas para o céu, para que as portas do céu se abram e a chuva de graça inunde esta terra, até que o Senhor finalmente venha e a chuva de justiça seja derramada sobre nós. Oremos juntos,
diante do Senhor, de joelhos, o Senhor que nos concede misericórdia, com as mãos levantadas para o céu, para que as portas do céu se abram, e a chuva de graça inunde esta terra, até que o Senhor finalmente venha, e a chuva de justiça seja derramada sobre nós, para que as portas do céu se abram, e a chuva de graça inunde esta terra, até que o Senhor finalmente venha, e a chuva de justiça seja derramada sobre nós, para que as portas do céu se abram, e a chuva de graça inunde esta terra, até que o Senhor finalmente venha, e a chuva de justiça seja derramada sobre nós.